Terra de maravilhas e belezas naturais é o que se conhece deste lugar. Desde suas paisagens idílicas até sua arquitetura emblemática, cada canto deste país conta uma história que transcende o tempo. Os registros históricos são testemunhas da impressionante arquitetura e do legado artístico que perdurou ao longo dos séculos, com cidades como Amsterdã, Roterdã e Utrecht exibindo uma mistura de estilos que vão do gótico ao moderno. Nesse cenário vibrante, a vida noturna ferve com uma energia única, oferecendo uma mistura de atrações que vão de cafés e bares acolhedores até clubes de renome mundial. Essa diversidade de opções reflete a rica herança cultural que caracteriza este maravilhoso lugar. A noite na Holanda se torna um espetáculo de luzes e sons, onde locais e visitantes se reúnem para desfrutar da música, da dança e da gastronomia. Desde festivais de música até eventos artísticos, cada experiência noturna é uma celebração da criatividade e da inovação que este país oferece. Em cada esquina, há uma história esperando para ser contada, seja através de uma obra de arte em uma galeria ou uma melodia que ressoa nas ruas. Mas a noite não é a única que brilha neste país. A mistura de culturas e tradições, junto com a diversidade da população, cria um ambiente acolhedor e aberto. Aqui, o respeito pela individualidade e a aceitação das diferenças são pilares fundamentais, permitindo a todos desfrutar da liberdade de expressão e viver suas vidas autenticamente. Então fique até o final do vídeo e descubra mais sobre este incrível país. Convidamos você a dar uma olhada no canal e se inscrever para fazer parte da nossa comunidade. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que celebra as maravilhas dos Países Baixos. A Holanda, oficialmente conhecida como Países Baixos, é um país situado no noroeste da Europa. Conhecido por sua paisagem plana, seus extensos campos de tulipas, seus icônicos moinhos de vento e seus canais pitorescos, ganhou a reputação de ser um dos países mais liberais do mundo. Essa liberalidade se manifesta em diversas áreas, desde a política até a cultura, passando pelas políticas sociais e econômicas. A abertura da sociedade holandesa permitiu que florescessem iniciativas inovadoras e progressistas, que tornaram este país um exemplo a ser seguido em termos de direitos humanos, igualdade e sustentabilidade. Os Países Baixos têm uma longa história de tolerância e liberalismo que remonta ao século XVI, durante a Guerra dos 80 Anos contra a Espanha. Este conflito não foi apenas uma luta pela independência, mas também um esforço para estabelecer um país onde a liberdade religiosa e a autonomia local fossem valores fundamentais. A criação da República dos Sete Países Baixos Unidos marcou um marco na história europeia, oferecendo um refúgio àqueles que eram perseguidos por suas crenças e estilos de vida. Em uma época em que a maioria dos países europeus estava imersa na intolerância, os Países Baixos emergiram como um farol de esperança, abraçando a diversidade e fomentando o pensamento crítico. Durante o século XVII, conhecido como a Idade de Ouro holandesa, o país se tornou um centro de comércio e cultura, atraindo pensadores, artistas e cientistas de toda a Europa. Figuras destacadas como Rembrandt e Vermeer, assim como pensadores como Spinoza, floresceram em um ambiente que valorizava a criatividade e a inovação. Esta época de esplendor não apenas consolidou a posição dos Países Baixos no comércio global, mas também lançou as bases para um ambiente intelectual e artístico que continua sendo celebrado até hoje. À medida que avançamos para o século XX, os Países Baixos continuaram seu caminho em direção ao progresso em termos de direitos humanos e liberdades individuais. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2001 foi um marco significativo, tornando os Países Baixos o primeiro país do mundo a fazê-lo. Esta decisão não foi apenas um triunfo para a comunidade LGBTQ+, mas também simbolizou o compromisso do país com a igualdade e a justiça social. O reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTQ+, se tornou parte integrante da identidade nacional, refletindo um profundo respeito pela dignidade humana. Um dos aspectos mais destacados do liberalismo nos Países Baixos é seu enfoque nos direitos individuais e na diversidade. A sociedade holandesa é conhecida por sua aceitação de diferentes estilos de vida e orientações sexuais. Esse ambiente inclusivo se manifesta na cultura do poldermodel, uma abordagem consensual para a tomada de decisões que busca incluir diversas vozes na sociedade.
Através do diálogo e da cooperação, os holandeses demonstraram que é possível encontrar soluções equitativas para os desafios sociais, permitindo assim um ambiente onde todos podem prosperar e ser ouvidos. Os Países Baixos são pioneiros na defesa dos direitos LGBTQ+. Além de ser o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também possuem leis robustas contra a discriminação que protegem as pessoas da violência e do assédio. Este marco legal é complementado por campanhas de sensibilização que promovem a aceitação e a igualdade em todos os níveis da sociedade. As celebrações do orgulho, que ocorrem anualmente, não são apenas eventos festivos, mas também lembretes do trabalho que ainda precisa ser feito para garantir que todos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, possam viver livres e sem medo. A política sobre drogas nos Países Baixos é famosa por seu enfoque pragmático e tem sido objeto de atenção e debate a nível mundial. Este enfoque se baseia na ideia de que a proibição das drogas nem sempre é a melhor maneira de abordar o problema do consumo de substâncias. Embora as drogas duras sejam ilegais e seu tráfico seja punido, o uso e a venda de cannabis em cafés conhecidos como coffee shops são tolerados sob certas condições. Esses estabelecimentos operam em um quadro legal que lhes permite vender cannabis de forma regulamentada, buscando reduzir o crime associado ao narcotráfico e promover a saúde pública. A política de tolerância tem permitido um melhor controle dos riscos à saúde, facilitando um ambiente onde os consumidores podem acessar substâncias de forma segura e com informações claras sobre seus efeitos. O enfoque holandês também enfatiza a importância da educação sobre o uso de drogas, com programas de prevenção que informam os cidadãos, especialmente os jovens, sobre os riscos e efeitos das substâncias. Este modelo é complementado por uma rede de atenção médica que oferece apoio àqueles que podem desenvolver problemas relacionados ao consumo de drogas, proporcionando um acesso mais fácil a serviços de reabilitação e aconselhamento. Ao tratar o problema das drogas como um assunto de saúde pública em vez de um problema criminal, os Países Baixos conseguiram reduzir o estigma associado ao consumo e fomentar um ambiente mais compreensivo e aberto. Em 2002, os Países Baixos se tornaram o primeiro país a legalizar a eutanásia sob estritas condições. Esta lei pioneira permite que pessoas que sofrem de doenças terminais ou dolorosas solicitem assistência para morrer, refletindo um profundo respeito pela autonomia individual. Este direito é concedido apenas após um exaustivo processo de avaliação médica e psicológica, assegurando que a decisão seja informada e livre de pressões externas. Esta abordagem ética em relação ao final da vida fez com que os Países Baixos fossem vistos como líderes na discussão sobre os direitos dos pacientes, desafiando outras nações a considerar políticas semelhantes que reconheçam a dignidade e o desejo de controle sobre o próprio destino. Quanto ao bem-estar, os países que costumam obter pontuações mais elevadas em índices de felicidade e qualidade de vida geralmente são aqueles que todos temos em mente: Noruega, Dinamarca, Islândia e Finlândia. O relatório sobre a felicidade de 2017 demonstra isso claramente, apresentando dados que destacam a satisfação geral de seus habitantes com sua qualidade de vida. No entanto, é surpreendente que dentro dessas listas sempre haja uma nação que não tem uma conexão direta com o mundo nórdico. Na verdade, os Países Baixos podem superar, até mesmo em suas cifras, países como a Suécia. Este fenômeno pode ser atribuído a uma combinação de fatores que incluem o acesso universal a serviços básicos, um sistema de educação altamente eficaz e um ambiente que fomenta o bem-estar social. Se examinarmos minuciosamente as características de sua economia e os costumes de seus habitantes, é fácil encontrar diferentes contrastes com o resto das nações europeias, o que torna os Países Baixos um modelo único. A economia holandesa é um exemplo excepcional de liberalismo que conseguiu criar um ambiente favorável para os negócios e o investimento estrangeiro. Algumas características-chave dessa economia incluem: comércio internacional. Os Países Baixos têm um dos maiores portos do mundo, Roterdã, que atua como um importante centro logístico para o comércio europeu. Este porto não apenas facilita a importação e exportação de bens, mas também serve como um ponto estratégico para a distribuição a outras partes do mundo. Essa infraestrutura permitiu ao país se tornar uma das economias mais abertas e competitivas do mundo,
atraindo inúmeras empresas multinacionais que buscam estabelecer suas operações em um ambiente favorável. Inovação e tecnologia. O governo apoia ativamente a inovação através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso levou os Países Baixos a serem líderes em setores como a tecnologia agrícola, a energia sustentável e as ciências da vida. Universidades e instituições de pesquisa colaboram com o setor privado para impulsionar projetos inovadores que não apenas beneficiam a economia nacional, mas também abordam desafios globais, como as mudanças climáticas e a segurança alimentar. A cultura empresarial nos Países Baixos valoriza a criatividade e a busca por soluções sustentáveis, o que contribuiu para sua reputação como um centro de inovação. Estado de bem-estar. Apesar de sua abordagem liberal, os Países Baixos mantêm um sólido estado de bem-estar que fornece educação gratuita, atenção médica universal e subsídios sociais. Este equilíbrio entre liberalismo econômico e responsabilidade social é uma característica distintiva do modelo holandês. O sistema de bem-estar social garante que todos os cidadãos tenham acesso aos recursos necessários para viver com dignidade, o que contribui para uma sociedade mais equitativa e coesa. Essa rede de apoio não apenas ajuda a reduzir a pobreza, mas também promove a saúde e a educação, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país. Um dos segredos do sucesso dos Países Baixos está fundamentado na característica particular de seu sistema laboral, cujas peculiaridades são inconcebíveis para qualquer outro estado do continente, segundo aponta The Economist. A população holandesa está trabalhando em tempo integral, mas de uma maneira que contrasta notavelmente com a média europeia. De acordo com os números, apenas 8,7% dos homens e 32% das mulheres na Europa não trabalham em jornada completa. No entanto, no contexto holandês, essas cifras são significativamente diferentes, alcançando 26,8% para os homens e surpreendentes 76,6% no caso das mulheres. Como se explica essa enorme diferença? Para The Economist, a causa dessa disparidade reside em um fenômeno que ocorreu no final dos anos 80. Durante esse período, a sociedade holandesa, influenciada por motivos culturais e religiosos, ainda mantinha a ideia de que a mulher deveria ser, em essência, dona de casa e responsável pelo lar. No entanto, o Estado precisava de alguma forma aumentar a força de trabalho para elevar a produtividade global e enfrentar os desafios econômicos da época. Essa necessidade levou o governo a estabelecer uma série de medidas que promoviam o emprego em meio período, incentivando assim a participação das mulheres na economia. As iniciativas implementadas não se limitavam aos setores habituais de baixa qualificação. Foram introduzidas novas ocupações remuneradas de maneira digna, como a assistência técnica telefônica e os postos de help desk, que ofereciam às mulheres oportunidades para se desenvolverem no âmbito profissional. Essas medidas não apenas proporcionaram flexibilidade laboral, mas também ampliaram o acesso a trabalhos em setores emergentes que, até aquele momento, não eram comumente associados ao emprego feminino. Isso permitiu que muitas mulheres entrassem no mercado de trabalho, equilibrando seu papel no lar com seu desenvolvimento profissional, embora não sem desafios. Não obstante, essa tendência tem uma clara contrapartida. Apesar de que o trabalho em meio período se tornou a norma habitual entre a população feminina, surge a pergunta sobre se tal sistema é realmente eficaz em comparação com uma verdadeira emancipação. Isso se evidencia no fato de que apenas 6% delas ocupa cargos de máxima responsabilidade no país. Embora as políticas laborais tenham permitido uma maior inclusão de mulheres no mercado, ainda persistem desafios significativos em termos de equidade de gênero e representação em posições de liderança. Esse fenômeno convida a um debate mais amplo sobre a necessidade de políticas que não apenas promovam o emprego, mas que também assegurem a equidade no acesso a posições de poder. A cultura holandesa é rica e diversa, profundamente influenciada por sua história marítima e colonial. Desde as obras-primas de pintores como Rembrandt e Vermeer até o design moderno e a arquitetura inovadora, os Países Baixos deixaram uma marca significativa no mundo cultural. As tradições artísticas, como a pintura e a cerâmica, continuam sendo fonte de orgulho nacional, e a educação artística é valorizada e fomentada desde uma idade precoce nas escolas.
A tradição artística holandesa permanece viva hoje em dia e pode ser apreciada nos museus de renome mundial. O Rijksmuseum, por exemplo, não apenas abriga uma impressionante coleção de arte, mas também é um lugar onde a história e a cultura se entrelaçam, oferecendo aos visitantes uma experiência enriquecedora. O Museu Van Gogh, dedicado à vida e obra do célebre pintor, atrai milhões de visitantes a cada ano, que buscam se conectar com seu legado. Além disso, o design holandês é famoso por sua funcionalidade e estética minimalista. As cidades estão cheias de arquitetura contemporânea que combina inovação e sustentabilidade, refletindo um compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida de seus habitantes. Essa abordagem no design não se limita apenas à arquitetura, mas também se estende à moda e ao design de produtos, onde a criatividade e a utilidade se encontram em cada canto. O movimento de design holandês influenciou tendências globais, tornando os Países Baixos um referencial no campo do design contemporâneo. O sistema educacional holandês é conhecido por sua qualidade e acessibilidade, sendo um pilar fundamental do desenvolvimento social e econômico do país. A educação começa desde uma idade precoce, e as crianças são incentivadas a explorar seus interesses e habilidades em um ambiente de aprendizagem inclusivo. As escolas primárias e secundárias oferecem uma educação integral que fomenta o pensamento crítico e a criatividade, preparando os alunos para os desafios do futuro. A educação superior, por sua vez, é altamente valorizada, com muitas universidades classificadas entre as melhores do mundo. Instituições como a Universidade de Amsterdã e a Universidade Técnica de Delft são reconhecidas por sua excelência acadêmica e sua pesquisa inovadora. Além disso, é oferecida uma ampla gama de programas em inglês, o que atrai estudantes internacionais de diversas partes do mundo, criando um ambiente multicultural nos campi que enriquece a experiência educacional. A imigração enriqueceu a sociedade holandesa, criando um mosaico cultural vibrante. As cidades são o lar de comunidades diversas que celebram suas próprias tradições enquanto contribuem para a identidade nacional. Festivais de diferentes culturas, mercados internacionais e eventos artísticos são comuns em lugares como Amsterdã e Roterdã, onde as influências de todo o mundo se entrelaçam em um ambiente dinâmico. Essa diversidade não é apenas um recurso cultural, mas também impulsiona a criatividade e a inovação na arte, na gastronomia e na economia. No entanto, a convivência de diversas culturas também apresenta desafios em relação à integração e ao respeito mútuo. Apesar de sua reputação como um país liberal, os Países Baixos enfrentam desafios significativos que testam sua coesão social. O aumento da imigração gerou tensões em torno de questões como a integração cultural e a identidade nacional. Grupos políticos mais conservadores ganharam popularidade, defendendo políticas mais restritivas que buscam limitar a imigração e promover uma visão mais homogênea da sociedade. Esses debates geraram uma polarização política, onde as opiniões sobre a identidade e os valores nacionais estão no centro do debate público. Além disso, questões como a mudança climática e a sustentabilidade são temas candentes que requerem atenção urgente. À medida que o mundo enfrenta desafios ambientais crescentes, os Países Baixos estão na vanguarda das iniciativas ambientais, liderando projetos inovadores em energia renovável, gestão da água e urbanismo sustentável. No entanto, apesar desses esforços, ainda precisam enfrentar desafios significativos relacionados ao aumento do nível do mar e à gestão da água, uma vez que grande parte do país se encontra abaixo do nível do mar. As barreiras de água e os sistemas de drenagem são vitais para a proteção das terras agrícolas e das áreas urbanas, demonstrando a necessidade de um planejamento a longo prazo e de investimento em infraestrutura resiliente. A Holanda representa um exemplo fascinante de como um país pode equilibrar liberalismo social e econômico com uma forte rede de segurança social. A combinação de políticas inclusivas, uma abordagem pragmática na educação e na saúde, e uma economia dinâmica contribuíram para uma alta qualidade de vida. Sua história rica e complexa forjou uma sociedade que valoriza a liberdade individual, a diversidade e a inovação. À medida que enfrenta novos desafios em um mundo em mudança, como a crescente polarização política e as crises ambientais, os Países Baixos continuam a ser um farol de liberalismo e progresso social.
Sua capacidade de se adaptar e encontrar soluções para problemas contemporâneos, enquanto permanece fiel aos seus princípios de igualdade e justiça, é um exemplo para outras nações. Até aqui chegamos. Não esqueçam de dar like no canal e se inscrever para que não percam mais aventuras conhecendo o mundo. Ativem as notificações para ficar atentos ao conteúdo e estar por dentro de nossas próximas explorações. Até logo!